Mas é infelicidade, né? Pô, e de novo, se não é o Neuer monstruoso, aquele gol do Luiz Araújo com 14 minutos teria saído. A pancada que o Gerson acerta, e aliás, também recadinho para todo mundo que foi xingar o Gerson no Aeroflá, na saída para os Estados Unidos, que continua xingando. Você pode até discutir e tal, mas aí, ok, a saída dele, o pai do Gerson, ok, bom. Mas, gente, você, naquela negociação que era provável que se consumou, e quase que ele vai para o Al Nassr da Arábia Saudita pelo dobro do salário, você xingar o Gerson, não vai. Mas, de novo, você querer que ele não jogasse a Copa do Mundo de Clubes. E, de novo, não é só no caso do Gerson, tantos outros casos, Barba. Como mudança na legislação, que não é de agora, de que você pode assinar um pré-contrato ao final do seu contrato 6 meses antes com o clube, tem vários negócios que já estão acertados, apalavrados, engatilhados. Às vezes não falta nem assinatura, já está lá, porque você pode, a partir de 6 meses do final do seu contrato, assinar com outro clube, por exemplo. Então, assim, é naturalíssimo que aconteça a situação do Estevão também. Você pode dizer que, como o próprio Abel Ferreira disse que ele foi ingênuo ao dizer que estava pensando no jogo, que a gente tinha que focar e tal. Ok. E conhecendo a família do Estevão, o próprio Estevão já há algum tempo, e quem o conhece, o Serra que conhece muito melhor do que eu, pô, é só ver o que ele jogou contra o Chelsea, o golaço que ele fez de empate pelo Palmeiras. Essas pessoas, e o Gerson, até pelo berço do Flamengo, pela maturidade dele, pela entrega do Gerson nas passagens pelo Flamengo, pelo Fluminense, pela Europa antes e tal, e agora vai ser pelo Zenit, o cara não vai tirar o pé, velho. O cara vai... Aliás, não só não tirou o pé, a porrada que ele deu. E interessante, a bola vai em cima desse monstro sagrado, que é o Neuer. Velho, não dá tempo do Neuer, que é o Neuer, levantar o braço que a bola já estava furando a rede. Sorte tua e do Enzo, que vocês não estavam atrás, porque se bobeasse aquela bola ia arrancar a cabeça sua, Barba. Aquele golaço do Gerson. Então, como é que você pode mandar um cara desse não jogar? Um bolão do Gerson plenamente identificado com o Flamengo. Ah, não, já foi, já vai embora. Não entrega, cara. E muita gente da imprensa falou, não só da Fla-Press. Sim, não faria o menor sentido, né? A Copa do Mundo que o Gerson fez também foi absurdo. Ele é monstro, cara. Ele é um baita jogador. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã do Gerson desde o Fluminense, tá? Desde a base do Fluminense, que bom jogo, eu não lembro qual era agora o jogo, mas pô, esse moleque é bola aí. E ele joga muito mais agora do que jogava, tá? E assim, pô, a identidade que teve, aquele querer vir para o Flamengo a primeira vez, ele querer voltar do Olympique de Marseille, o Vapo, o Joker, o que seja. Pô, puta jogador, um dos maiores que eu vi com a camisa do Flamengo. Não, agora foi, eu me sinto... De novo, aí vai além do futebol, Flamengo, Palmeiras, que é meu clube. É, de novo, a questão de humildade, de simplicidade. Então, humildade não seja a palavra, mas modéstia. De novo, cara, às vezes é uma arrogância de torcedor, um pouco mais, um pouco menos de cada clube, de prepotência, de jactância. Não pode. Às vezes até profissionalmente. Quantas vezes a gente não tem que engolir sapo, patraque, urubu, porco e periquito, para usar o exemplo meu palmeirense? Cara, a gente tem que engolir muita coisa. Então, assim, o cara quer sair, mas enquanto ele está aqui, está sob contrato, vai jogar uma Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo, tem que ir para campo, tem que ir para o jogo, como muito bem fez o Gerson. Também acho. Concordo plenamente com você. Acho que aqui no Brasil a gente avalia futebol de uma maneira diferente, né, cara? Quer dizer, é lógico que você, assim, se você for usar a razão, é difícil entender, apesar do caminhão de dinheiro que o Gerson vai levar nessa transação. Mérito dele, parabéns, então. Lógico. Baba, continua o raciocínio, eu só preciso responder minha mãe aqui. Mas estamos juntos aqui. Só que ela mandou. Tá bom. Você vai me escutar. Não, é rapidinho. Só falando. Vai falando aqui que eu já volto aqui com a imagem. Fechado. Eu acho assim, o brasileiro, ele avalia o jogador de futebol e chama ele de mercenário, sendo que, possivelmente, qualquer outro emprego que a gente tenha, ou que vocês que avaliam isso, chamam o cara de mercenário, tem, se vocês recebessem qualquer proposta em que você vai ganhar um caminhão de dinheiro a mais e que o seu atual emprego não tem como, igualar essa proposta, qualquer um de vocês que vai analisar isso vai dizer: não, eu vou, claro que eu vou receber 5 vezes, não sei qual foi a ordem de grandeza, eu vou receber 5 vezes mais. 3 vezes, até eu ser 3 vezes. 3 vezes mais. O meu atual emprego não tem como compor esse salário. Eu vou embora. Mas o futebol é o único esporte que, se o cara for embora, não, ele é mercenário, ele não presta. Cara, e eu tenho essa consciência, não, que homem, que altruísta, não é isso. Mas há 35 anos fazendo jornalismo esportivo.
Vai, até para economizar tempo, é só ver não só o número de empresas que eu trabalho hoje, mas os que eu já trabalhei. E eu fiz algumas mudanças, porque ou a empresa estava acabando ou acabou mesmo, ou recebi uma proposta que era praticamente irrecusável. E muitas das vezes eu não fui, por exemplo, morar nos Estados Unidos em 2000, ou ir para o Rio de Janeiro em 2016, ou continuar só em São Paulo em 2015. Propostas financeiramente espetaculares, pensando na família, na minha mãe, até na mãe dos meus filhos, os meus filhos que tinham me separado. E não é que eu sou, que cara legal, não. Algumas situações foi, alguma tive que fazer alguns sacrifícios, todo mundo, e cada um de novo. E é isso, Baba, não é só questão profissional, também é pessoal. Você tem que entender, velho. Então, assim, tem que respeitar. E a gente, lamentavelmente, não entende, não respeita. Você mandou mais uma vez muito bem nessa, Baba. Pois é, eu também, eu acho, eu sempre falei isso, eu falo, cara, não tem como concorrer, não tem como concorrer. Muito embora esportivamente seja uma decisão, na minha opinião, modesta opinião, discutível, porque não disputa nada, na Rússia você tem um monte de embargo, sim, mas financeiramente você não tem o que discutir, pô. Não tem o que discutir. Mesmo, não, e assim, e mesmo... Opa, agora fez essa luz, hein? Agora é o Brad Pitt brasileiro mesmo. Mas, o Barba, assim, de novo, é de cada um. Assim, por exemplo, voltando aqui, camisa aqui do Neymar, autografado pelo Barcelona em 16. Aí, um ano e meio depois, ele vai para o PSG. Cara, eu não teria ido por ele. E até pela conversa que eu tive, quando eu peguei esse autógrafo dele, conversando longamente na casa dele com o pai do seu Neymar, e uma das biografias que eu fiz junto com o companheiro Ivan Moré, lá em 2013, histórias de pai para filho, do Neymar pai, o Neymar Júnior, que é um livro que é o meu, somando mais vendido, né, dos meus 25, porque foi um livro traduzido em 21 línguas, né? Não porque é meu, mas claro, porque é do Neymar pai, ainda mais do Neymar Júnior. E a época que ele me falou, sem entrar em cifras, que eu não gosto de falar sobre isso, ele falou, olha, o futuro do meu filho está garantido até os 85 anos. Eu falei, não, isso eu imagino, não só dele, merecidamente, graças ao esforço, ao talento e ao trabalho de vocês, mas gerações falaram, não, você não sabe, é mantendo o nível de vida atual daqui até os 85 anos. Ele falou o valor, evidentemente eu não vou falar, e isso antes de praticamente dobrar os vencimentos quando ele vai no ano seguinte e meio para o Paris Saint-Germain. E, de novo, eu não vou fazer conta de um dinheiro dos outros, eu não sei fazer nem conta com o meu dinheiro. Né? Então, assim, não vou falar. E, de novo, são desejos pessoais. Queria ser o melhor do mundo, não queria ficar sob a sombra do Messi. Eu acho que ele errou, tá? Na época eu dizia, para mim, eu tenho convicção que ele errou ao sair do Barcelona naquele momento para ir para o Paris Saint-Germain em 2017. Ponto. Isso colocado, quem assume a bronca, o que deu certo, o que não deu, rolou, o que vai dar certo, o que deu errado, enfim, é quem faz a escolha. E, Bárbara, você também tem seus anos de janela e tal, falando na questão profissional, qualquer escolha, assim, sim, não tem nada que é 100% certo ou 0% errado. Normalmente as escolhas, sobretudo as profissionais, você faz um balanço profissional, pessoal, de um monte de coisa, tal, mercado, enfim, o lugar onde é o trabalho, até, por exemplo, uma cidade onde eu estou, como São Paulo, você tem que ver locomoção, coisas e tal. Você, às vezes, a tua opção é 51 a 49, às vezes é 50 a 50, e às vezes é 60 não, 40 sim, mas você fala, pô, mas aqui de repente tem potencial. Pode rolar, pode não rolar, enfim. Não tem escolha fácil. Mesmo quando você tem escolhas maravilhosas. O Neymar merecidamente tinha a escolha dele. Mas eu, se fosse ele, não teria ido para o PSG. Mas, de novo, quem tem que saber é quem faz a escolha. É ele que vai vivenciar a carreira e o que é muito mais importante, a vida, a família, que é sempre mais importante.